Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nessa hora, quero convidar você para, junto conosco, meditarmos na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no texto de 1 Pedro, capítulo de número 2. Estaremos lendo a partir do verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviados por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra. Amai os irmãos. Temei a Deus. Honrai o Rei. Amém. Nesse momento, eu quero convidar você para uma oração. Vamos orar pedindo a Deus direção? Pai Santo e Eterno Deus, queremos nesse momento te agradecer pela tua palavra, Pai, e te pedir que esta palavra fale aos nossos corações, dizendo para nós o que o Senhor quer que façamos. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Bem, queridos, o apóstolo Pedro traz para nós aqui um ensino muito precioso da parte de Deus. E o ensino que nós hoje queremos aqui falar é sobre viver como servos de Deus. O entendimento que o apóstolo Pedro tinha da sua mente quanto àquilo que era viver conforme servo de Deus, ele retrata aqui nesses versos que acabamos de ler. Veja que ele, no verso de número 11, ele diz: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Veja, ser um servo de Deus, conforme o que o apóstolo Pedro quer aqui nos ensinar, significa ser um peregrino e um forasteiro. Por que o apóstolo Pedro ele diz isso aqui, que devemos ser um peregrino e um forasteiro? Observe que ele inicia trazendo uma palavra de exortação, uma palavra que traz para aqueles irmãos um pedido de atenção especial para aquilo que ele vai estar a dizer. E aí ele diz que a gente deve viver essa vida aqui como não pertencêssemos a este mundo. Por isso que ele usa a palavra aqui, peregrino e forasteiro, dizendo que aqueles irmãos eles deviam se identificar como estes que assim se comportam, vivendo numa terra que não lhes pertencem. E aqui é interessante ele dizer que quem é peregrino e forasteiro não está preso, né, às paixões carnais. Pelo contrário, deixa essas paixões carnais. Não quer aqui viver inclinados quanto àquilo que a nossa carne... Olha, a palavra carne aqui tem a ver não apenas com o a nossa matéria, né, o nosso ser material, mas principalmente com os desejos, as inclinações, os sentimentos. Veja que ele está dizendo aqui que é para aqueles irmãos se afastarem desses desejos, esses irmãos rejeitarem esses desejos. Por quê? Porque esses desejos fazem guerra contra a nossa alma. Olha, quantas pessoas têm vivido uma verdadeira guerra travada, porque tem cedido aos desejos carnais. Mas quando nós entendemos que para sermos servos de Deus,
vivendo num mundo aonde aqui somos alvejados o tempo inteiro, quanto aquilo que a carne almeja, quanto aquilo que é aí incentivado a se deleitar, a realizar a vontade dos nossos membros, né? E aqui a gente vê que o apóstolo Pedro, ele diz, olha, vocês não devem ceder para essas paixões deste mundo. Por quê? Porque deste mundo vocês não são participantes. Vocês fazem parte de uma outra pátria que não é esta. E aqui o apóstolo Pedro, com esse mesmo entendimento de que viver como servo de Deus implica não apenas deixar de ser pessoas que se envolvem por essas paixões, mas também pessoas que têm algo a oferecer. Veja como ele fala aqui no verso número 12. Diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Olha, irmãos, veja, é aquilo que a gente aqui sempre fala sobre a questão do testemunho, né? Então, como servos de Deus, nós devemos ser exemplo no meio de não cristãos, no meio de incrédulos. No momento que nós estamos vivendo agora, esse momento da epidemia, né, que muitas pessoas aí estão aí querendo já sair da quarentena e viver de toda forma, o cristão, ele deve servir como exemplo. As pessoas devem olhar para nós e dizer, é assim que a gente deve se comportar. Então, nós devemos dar esse exemplo na sociedade onde vivemos e não sermos motivo de vergonha, como muitas vezes algumas pessoas veem. Está vendo ali aquele camarada e faz isso e aquilo outro e ainda se diz crente. Não, aqui o apóstolo Pedro diz o seguinte, que a gente deve realmente servir de espelho, servir de modelo para um mundo no qual não tem referência. Nós devemos sim ser essa referência, referência de servos de Deus no meio dessa geração. Por isso que o apóstolo, ele fala que quando essas pessoas olharem para nós, observando aqui, porque a gente sabe, irmãos, que o mundo nos observa. Muitas vezes, a Bíblia que essas pessoas têm é a sua vida. A sua vida vai ser para muitas pessoas a Bíblia que elas vão poder ter acesso. Então, é muito importante prezar pelo testemunho por conta disso. E o apóstolo, ele fala que essas pessoas, ao observar as nossas boas obras, olha, irmãos, que coisa, né? Devemos ter obras do bem, obras que trazem beneficência às pessoas, aonde pode servir de exemplo. E essas pessoas, vendo as nossas boas obras, elas chegam a uma conclusão. E qual é a conclusão que ele diz aqui? Que elas venham a glorificar a Deus no dia da visitação. Então, irmãos, ser servo de Deus, segundo o apóstolo Pedro, é servir de exemplo no meio de uma geração incrédula, uma geração que não tem referência. Devemos ser referência para essas pessoas, a ponto delas, observando o nosso comportamento, elas virem a glorificar a Deus. O verso de número 13 já vai trazer uma direção mais ampla quanto a esse servo de Deus. Aí ele vai dizer aqui o seguinte: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Veja, irmãos, viver como servos de Deus implica viver em submissão para com as autoridades. Nós devemos entender o seguinte, que toda a autoridade constituída, ela está lá porque Deus designou. Ninguém tem poder algum se não for dado por Deus. É interessante que o apóstolo Pedro, ele tem uma consciência plena aqui de que
quando nós obedecemos às autoridades, nós não estamos apenas obedecendo a homens, nós estamos obedecendo a Deus. Exemplo aqui a gente vê naqueles que nos governam, naqueles que trazem um direcionamento. Se vocês têm observado, né, nós como igreja do Senhor, o povo de Deus chamado Batista, tem procurado dialogar com as autoridades e procurado fazer a reabertura das igrejas de forma muito responsável e segura, seguindo diretrizes que é colocado pelos nossos governantes, porque assim nós entendemos que eles foram colocados ali por Deus para serem um meio de condução para o bem-estar. Como aqui diz na própria palavra do Senhor, que as autoridades elas foram enviadas por Deus, tanto para punir os malfeitores, quando alguém assim inflige alguma lei, alguma regra estabelecida que visa o bem comum, né, a todos, como também para trazer louvor ou elogiar a atitude, a conduta daqueles que observam o cuidado para com os demais, cumprindo aquilo que é a designação das autoridades. A gente vê também aqui que o verso 15 ele nos diz: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Olha, se tem uma coisa que nós como povo de Deus podemos fazer, é dar um bom exemplo. É viver a fé de uma forma a trazer glória a Deus. De maneira que as pessoas que antes nos acusam, porque às vezes recebemos acusações. A questão aqui colocada por Pedro são as falsas acusações. Porque se você procede bem, não significa que você não vai ter inimigos gratuitos, pessoas que vão deferir palavras ofensivas a você. Mas uma coisa é certa, segundo a orientação que o apóstolo traz para nós aqui, devemos fazer isso lembrando que é para o Senhor. Conforme o texto do apóstolo Paulo, né, que ele fala para nós que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E aqui, aquele que vive como servo de Deus, na orientação do apóstolo, é aquele que está submisso às autoridades, vivendo uma prática legítima da sua fé. E ele continua mais nos dizendo o seguinte: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como os servos de Deus. Olha só, o nosso tema, vivendo como os servos de Deus aqui, está aqui bem expresso no verso 16. E o apóstolo Pedro, ele diz que aquele que vive como servo de Deus, ele tem também como prerrogativa viver essa liberdade como algo que não sirva de pretexto para fazer coisa errada. Porque tem pessoas, irmãos, que entendem que liberdade é fazer o que elas querem, do jeito que elas querem, na hora que elas querem. A despeito disso, a gente vê aqui, principalmente no meu bairro, pessoas que pensam que pela liberdade que elas têm o direito de ligar som alto e perturbar a vida de todo mundo. Por quê? Porque elas têm liberdade. O apóstolo Pedro aqui, ele põe aqui uma linha de limite para aqueles irmãos entenderem que não usem da liberdade como pretexto para viver de maneira maliciosa, mas vivendo como servos de Deus. Então, como viver como servos de Deus é justamente essas prerrogativas que o apóstolo Pedro coloca aqui para nós. E logo em seguida, no verso 17, ele diz: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. O verso 17 é a síntese de tudo que o apóstolo Pedro quer trazer para nós como exemplo daqueles que são servos que vivem segundo a vontade de Deus. Então, irmãos, dois momentos aqui o apóstolo Pedro aqui ele coloca para nós. No primeiro momento, ele coloca aqui a maneira de vivermos como peregrinos e forasteiros que não estão aqui envolvidos com coisas deste mundo,
né, que é fazer a vontade das paixões da carne, aonde essas paixões elas militam contra a nossa própria alma. Não vá contra a sua própria alma, contra o seu espírito. Aqui também a gente observa que é mostrado para nós que devemos viver como exemplos. Exemplos para os descrentes. Então é justamente esse primeiro momento que o apóstolo Pedro coloca a gente aqui como esse modelo. E o segundo momento aqui ele coloca como aqueles que, entendendo que servem a Deus, estão submissos também às autoridades que Deus ali constituiu. Irmãos, como é triste vermos pessoas degredir a imagem dos líderes, líderes políticos, líderes religiosos, né? A gente vê aqui uma verdadeira falta de respeito. Eu posso até não concordar com algumas coisas que alguém decide e faz, mas isso não me dá o direito de degredir a imagem de ninguém. Pelo contrário, eu tenho que orar por essa pessoa, pedindo que Deus dê sabedoria, Deus dê orientação, que é a recomendação que a gente tem na palavra do Senhor. Se você pegar o texto de Romanos, capítulo 13, você vai ver isso bem nítido, colocado pelo apóstolo Paulo, quando ele fala aqui, no verso 1 em diante: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas. Versículo 2 ele diz ainda mais: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar os que praticam o mal. Olha, observa até o verso 4 aqui, o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Ele está falando que a autoridade constituída por Deus ali, ela é colocada para ministrar sobre nossas vidas. Se você faz o bem, você vai permanecer uma pessoa ali zelada pela autoridade. Mas se você faz o errado, infelizmente vai sofrer as consequências. Tem pessoas, irmãos, que têm a cara lavada de fazer coisas erradas e depois, quando vem a autoridade sobre essa pessoa, ela ainda abre a boca para dizer que está sofrendo perseguição. Perseguição só sofre se você fizer o bem e for ainda ali perseguido. Mas se você faz o mal e você recebe ali o resultado desse mal, não é perseguição. Na verdade é a punição devida e merecida. Por isso o apóstolo Pedro, no verso 17, ele é muito bem incisivo quando ele trata dessa questão do relacionamento em meio à sociedade. Ele fala: tratai todos com honra. Devemos tratar a todos com honra. E ele diz mais: amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Ou seja, viver como servo de Deus é observar todas essas orientações e diretrizes para as nossas vidas, de maneira que possamos ver muito nítido nas nossas ações essa honra que aqui é falado, esse amor que ele fala aqui: amai os irmãos, temor a Deus e honrar as autoridades que estão colocadas sobre nós, que foi ali colocada por Deus. Então, minha palavra para você hoje é o seguinte: o cristão, ele é um exemplo. O cristão, ele é aquele que vive como servo de Deus. E como servo de Deus, estamos obedecendo ao nosso Rei Supremo. Quando estamos aqui colocando em prática todas essas verdades, estamos de fato honrando ao nosso Deus. Eu quero nesse momento fazer uma oração com você, pedir para que você possa se colocar diante de Deus, entendendo que, como servos de Deus, você está aqui para brilhar
em meio à escuridão, através da luz de Jesus em você. Vamos orar mais uma vez? Oremos. Pai Santo e Eterno Deus, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra e suplicar a ti, Pai, que nós, como servos de Deus, possamos viver, Senhor, de maneira exemplar, sabendo, Senhor, que somos peregrinos e forasteiros, entendendo, Pai, que devemos deixar todas as paixões carnais, pois elas fazem guerra contra a nossa alma. E acima de tudo, Pai, entendendo que somos um exemplo no meio dos que não te conhecem. E, Pai, sabendo que toda autoridade que é constituída foi o Senhor que permitiu que estivessem lá. Assim sendo, devemos ser, Pai, servos também, obedecendo às instituições. Pai, te agradecemos pela tua palavra e te pedimos, ajuda-nos a vivermos como servos de Deus. Te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Deus falou com você através dessa palavra. Guarde essa palavra no seu coração. Não deixe que nada nem ninguém roube-a de você. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.